A graça concedida por Bolsonaro ao Daniel Silveira pautou o país, polarizou o país, né? Ela está sendo abordada sob os dois aspectos, o aspecto político e o aspecto jurídico. Já é uma antecipação do que Bolsonaro pretende. Ele pretende um golpe e esse é o primeiro passo. Esse indulto ou graça, ele é constitucional. Bolsonaro teria a prerrogativa de conceder essa clemência a esse deputado Daniel Silveira? Vamos conversar sobre isso agora. Embora até a contragosto eu esteja debatendo esse assunto aqui, mas ele não pode deixar de ser enfrentado. Por que eu digo a contragosto? Porque, de uma certa forma, é conceder a Bolsonaro, né, aquilo que ele quis. Em plena semana de carnaval, mais do que os desfiles da escola de samba, mais do que os blocos, mais do que qualquer outra coisa, Bolsonaro atingiu seu objetivo. Desviou as atenções dos reais problemas do país para essa questão, né, da graça, né, que ele concedeu a esse verdadeiro delinquente, né, que é o deputado Daniel Silveira. Vocês vejam só, né? Hoje o preço da gasolina voltou a disparar. Foi mais um aumento da gasolina, né? Mas só se fala na questão do indulto concedido por Bolsonaro. As pessoas querem entender o que é uma coisa, o que é indulto, o que é graça, o que é perdão, né? Se é legal, se é ilegal, se é constitucional, se é inconstitucional, se é golpe, se não é golpe. Só fazendo um rapidíssimo introito aqui, e relembrando, né? Esse Daniel Silveira, se não me engano, ano passado, gravou um vídeo, à toa, simplesmente resolveu gravar um vídeo. E nesse vídeo ele põe para quebrar contra o Supremo Tribunal Federal. O que acontece, Faquinha, é que todo mundo tá cansado dessa tua cara que tu tem, essa cara de vagabundo. Xinga alguns ministros, xinga, né? Ofende, faz ameaças, ameaças inclusive de agressão física. Por várias e várias vezes eu já te imaginei levando uma surra. Quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa corte? Quantas vezes eu imaginei você? Incita as pessoas a agredirem ministros do Supremo, particularmente Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Roberto Barroso, e incita a invasão do Supremo Tribunal Federal. Chama a população, chama as instituições para participarem de uma decisão que não cabe ao STF. Ao STF, pelo menos constitucionalmente, cabe a ele guardar a Constituição. Você e os seus 10 amiguinhos, não guardam a Constituição. Vocês defecam sobre a mesma Constituição, que é uma porcaria. Ou seja, tenta desmoralizar, né, o maior tribunal, né, a Suprema Corte, né, brasileira. Né? E isso, obviamente, causou a reação imediata do Supremo. O Supremo incluiu, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, incluiu Daniel Silveira naquela investigação sobre atos antidemocráticos. Ele foi denunciado, né? E agora, na semana passada, julgando a denúncia, o Supremo, por 10-1, condenou Daniel Silveira à prisão, à perda do mandato parlamentar e à sua inelegibilidade, ou seja, perda de direitos políticos. Com isso ele fica inelegível, né? Essa foi a decisão do Supremo. Menos de 24 horas depois, Bolsonaro baixa um decreto invocando o artigo 84 da Constituição, que é o que trata do indulto, e concede, no caso, a graça, né, ao Daniel Silveira. Né? Se esse decreto ele prevalecer,
o Daniel Silveira não poderá ser preso, não perde os direitos políticos e não perde o mandato. Então, esse é o quadro, esse é o cenário. Vamos lá, questão jurídica. Esse decreto do Bolsonaro é constitucional? Eu desde já me adianto e digo com muita veemência, não, ele é abertamente inconstitucional. E mais, ao assinar esse decreto, Bolsonaro praticou crime de responsabilidade. Por que eu digo isso? Vamos primeiro esclarecer conceitos, né? Ainda que superficial, vou dizer a vocês o seguinte: indulto tem um caráter coletivo. Indulto é quando o presidente ele extingue a punibilidade, né? Então o sujeito está condenado. O sujeito não, um grupo de condenados, né? E o presidente vai lá e perdoa, extingue a punibilidade. O indulto, então, é coletivo. A graça é quando esse mesmo perdão é concedido, mas a um indivíduo. Foi o que Bolsonaro fez com esse Daniel Silveira. Pois bem, Bolsonaro poderia ter feito o que fez. O que ele fez é constitucional? Volto a perguntar e volto a responder. Não. Vamos abordar aqui algumas inconstitucionalidades desse decreto. Primeiro, vocês vejam, como eu disse, menos de 24 horas depois da decisão do Supremo, Bolsonaro assina o decreto. Ou seja, não tinha sido nem publicado ainda no Diário Oficial. Ou seja, mais ainda, não transitou em julgado. Não tendo transitado em julgado, Bolsonaro poderia ter dado esse indulto individual ou a graça? Não. Porque isso é o aspecto da execução penal. O presidente concede indulto a quem já está preso, a quem já está cumprindo pena. Que não é o caso do Daniel Silveira. Tecnicamente, Daniel Silveira não estava nem condenado definitivamente. Ah, mas ele só teria o recurso de embargo de declaração e dificilmente nos embargos se modifica a decisão. Dificilmente, mas não impossivelmente. Então, como não se esgotou, né, não se esgotaram os recursos, essa decisão não transitou em julgado. Aliás, nem sequer transcorreu qualquer prazo para recurso, porque não havia sido publicado ainda. Como vocês sabem, uma decisão judicial, dela se pode recorrer a partir da sua publicação. Não houve publicação. Não havia nem prazo correndo para que se opusessem, né, os embargos de declaração que seriam o recurso cabível dessa decisão do Supremo. Então, sem trânsito em julgado, não há condenação. Não havendo condenação, não havendo cumprimento de pena, não se concede indulto, não se concede graça. Outra questão que eu considero também importante é, se vocês lerem o teor do decreto de Bolsonaro, ele vai ao mérito da decisão do Supremo. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele não se atém a dizer assim, olha, nos termos do artigo 84 da Constituição, concedo a graça ao deputado Daniel Silveira. Era o que ele poderia e deveria ter feito, porque trata-se de um ato discricionário do presidente. Ele não tem que fundamentar, basta ater-se a critérios de conveniência e oportunidade. Bom, como eu posso decretar a qualquer tempo, esse sujeito está condenado, então eu vou conceder o perdão a ele, vou extinguir a punibilidade dele. Mas não, Bolsonaro fundamenta o decreto. E fundamenta como? Se colocando, manifestando um entendimento contrário ao Supremo Tribunal Federal, expressamente. O que ele diz? O Supremo Tribunal Federal afrontou a Constituição porque o deputado Daniel Silveira simplesmente exerceu
a liberdade de expressão a que todo cidadão tem direito por força de preceito constitucional, e o deputado Daniel Silveira, como deputado, goza de imunidade parlamentar. Então ele pode falar o que bem entender. O Supremo não tem, errou, né, ao condená-lo por esse motivo, pelo exercício que ele fez da liberdade de expressão e sendo, mais ainda, sendo parlamentar. Então o Bolsonaro fundamentou e funcionou como uma espécie de instância recursal acima do Supremo. É como se ele fosse, né, um órgão superior e, ao julgar um recurso, revogou a decisão recorrida. Ele não pode fazer isso, né? No Brasil vigora o princípio da separação dos poderes. O presidente da República não pode revogar dessa maneira, né, como se fosse uma instância recursal, uma decisão do Poder Judiciário. Mas foi o que Bolsonaro fez. Ao fazer isso, o ato deixou de ser discricionário, tornou-se um ato vinculado, ou seja, a motivação dele pode sofrer a apreciação por parte do Poder Judiciário. E ao usurpar poder jurisdicional, ao fazer o que só o Poder Judiciário pode fazer, Bolsonaro feriu o princípio da separação dos poderes, usurpou poder jurisdicional e isso é inconstitucional. Então o decreto também pode ser fulminado por mais esse vício de inconstitucionalidade. Agora, pessoal, eu quero ir mais a fundo. E olha, todas essas questões são polêmicas, viu? Há um consenso de que o decreto é inconstitucional, há um consenso entre os juristas, né? A grande maioria dos juristas reconhece a inconstitucionalidade do decreto. Mas alguns admitem que o decreto pode tirar o Daniel Silveira da prisão, que não precisaria esperar o trânsito em julgado, mas o que não pode é ir na pena acessória, ou seja, qual é o efeito colateral? Perda de direito político e cassação de mandato. Juridicamente, Bolsonaro poderia ter concedido perdão individual. A figura da graça, o Instituto da Graça, ainda está previsto no nosso ordenamento jurídico? Olha, pessoal, e aí eu acho que cabe um debate, né? O indulto, o perdão, a graça são remanescentes da época do absolutismo, em que o monarca podia dispor sobre tudo e sobre todos. Naquela época, na época do absolutismo, não havia direito à ampla defesa, não havia princípio contraditório, não havia nada disso. Tinha tortura. Quem acusava e quem condenava era o monarca, era aquele que exercia o poder absoluto. E às vezes os monarcas queriam dar uma de gente boa, né? Não vou aqui conceder a graça a esse indivíduo aqui, né, para mostrar que eu sou bom. Que Maquiavel dizia, né? O ideal é que o monarca fosse amado. Se não der para ser amado, que seja temido, mas tente ser amado pelo menos. Se não der, seja temido. Então os monarcas, querendo ser amados, seguindo o preceito de Maquiavel, às vezes concediam indulto, concediam graça, né? Enfim, derrubado o absolutismo, esses institutos aí de clemência remanesceram nos novos ordenamentos jurídicos. Então, no parlamentarismo, né, poderia ter remanescido, no presidencialismo também. Agora vejam só, existe a expressão graça na Constituição de 88? Pergunto e eu mesmo respondo, não. Onde a graça está prevista? Onde ela já esteve prevista? Em duas constituições. Na de 1824, Constituição monárquica, o imperador, que era detentor do poder moderador, poderia conceder a graça, mas tinha previsão constitucional, e na de 1937. 1937, o que tinha aqui no Brasil? Estado Novo, ditadura, né? Havia previsão de graça na Constituição de 37. Depois de 37, com as constituições subsequentes, repetiu-se a figura da graça? Não. Não. Nenhuma outra Constituição.
A lei de execução penal fala em indulto individual, é verdade. Mas foi recepcionada pela Constituição? Eu acho que não. Por quê? Porque a graça, repito, que é o perdão, que é a extinção da punibilidade individual, tem um caráter de pessoalidade incompatível com a Constituição. O que diz o artigo 37 da Constituição? São princípios da administração pública: legalidade, publicidade, eficiência e o quê? Impessoalidade. A administração pública, o governante, não pode se valer das suas prerrogativas para perseguir, mas também não pode usar suas prerrogativas para beneficiar alguém individualmente. Então, do ponto de vista do nosso sistema democrático, a graça, a figura da graça está extinta. Ela não poderia ser concedida porque ela não existe no nosso ordenamento jurídico. Muito menos de ofício. A própria lei de execução penal, que eu acabo de fazer remissão a ela a vocês, né? Ela foi alterada em 1984, né? Prevendo esse indulto individual, que seria a graça. Mas ali está dito, não se dá de ofício, tem que ser requerida pelo próprio interessado, pelo Ministério Público, pelo Conselho Penitenciário. Ela não pode ser concedida de ofício, ou seja, sem provocação, como Bolsonaro fez. Então, pessoal, o que Bolsonaro fez foi uma enormidade. O que Bolsonaro fez foi uma monstruosidade, né? Ele não poderia ter baixado, editado esse decreto. Esse decreto é abertamente inconstitucional. E, ao fazê-lo, ele incorre em crime de responsabilidade, porque atenta contra o funcionamento do poder judiciário. Agora, politicamente, Bolsonaro quis causar, como disse o presidente Lula. Bolsonaro quis, mais uma vez, desviar as atenções dos reais problemas do país. Problemas gerados por seu governo, por sua política econômica. Fome, miséria, preço da gasolina, privatização selvagem, devastação ambiental. Então é como se o país não tivesse mais nenhum problema, nenhuma mazela. O problema fosse a prisão desse delinquente, Daniel Silveira, né? Então Bolsonaro, o que ele está fazendo é uma provocação com o Poder Judiciário, tenta instabilizar o quadro eleitoral, né? Chama o Supremo Tribunal para a briga. E o que deve fazer o Supremo? Pessoal, se o decreto é inconstitucional, o Supremo tem que anular o decreto. Ponto. O Supremo, do meu ponto de vista, não deve fazer cálculo político. Não, vamos fazer aqui um meio termo aqui, né? A gente julga o decreto parcialmente constitucional, nessa parte aqui em que prende, mas mantém a decisão no que diz respeito à perda dos direitos políticos e à perda do mandato. Se o Supremo fizer isso, pessoal, se o Supremo não revogar totalmente esse decreto por inconstitucionalidade chapada, o Supremo está definitivamente desmoralizado e Bolsonaro terá alcançado seu objetivo. E isso põe em risco as eleições de 2022. O Supremo é uma corte constitucional. Se há um ato que afronta a Constituição, o Supremo tem que revogar. Não que essa decisão do Supremo, essa que condenou o Daniel Silveira, não tenha também seus problemas, né? Ela é uma decisão proferida pelas vítimas. Quem são as vítimas da agressão do Daniel Silveira? Os ministros do Supremo Tribunal Federal. Quem julgou o Daniel Silveira? Os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então isso é um problema, né? Segundo, a pena de 8 anos, olha, eu tenho odieriza esse deputado, mas 8 anos é a chamada pena exemplar, é pena para dar recado aos outros. Pena não é para dar exemplo, pena decorre do que está previsto no Código Penal, no Código de Processo Penal e na Constituição, né? Então foi uma condenação excessiva, né? E eu tenho muita dificuldade em aceitar que tribunal casse mandato de parlamentar, né? Como o Supremo se acostumou a fazer ultimamente. Mas quem tem que decidir essas coisas é o próprio Poder Judiciário, é o próprio Supremo Tribunal Federal. Não é Bolsonaro, não é o presidente da República. Então, pessoal, eu encerro por aqui dizendo: o decreto é
inconstitucional, nada nele se salva e o Supremo Tribunal Federal tem a obrigação de enfrentar essa questão e revogar o decreto. Ou faz isso ou se desmoraliza completamente.